Páginas e fluxos. Começando por páginas, a primeira coisa que a gente sempre quer saber no início de tudo é qual o objetivo principal da página. Mesma coisa, quando você está perguntando o conceito, qual o objetivo principal do usuário e do cliente, você está fazendo a página, qual o objetivo principal dessa página. Quando você fizer um fluxo, qual o objetivo principal desse fluxo? Essa é a pergunta mais importante para fazer em cada nível, né? Para te direcionar e você saber o que que você está fazendo. Entender o que você tem que fazer é a parte mais importante, eu diria. Depois é mais fácil de realmente fazer. É, e a segunda etapa é conferir os requerimentos, né? Com seu PM, com o diretor, com o próprio cliente. Tipo, o que que tem que ter nessa página? Se eles tiverem já uma lista, facilita demais. Porém, muitas vezes não tem requerimento. Eles vão falar, puta, não sei. E aí você fala, tá, e agora? Eu tenho uma página em branco, como é que eu vou fazer isso, né? E às vezes é comum, às vezes, tipo, a galera, sei lá, o time não teve tempo de resolver, ou por motivos N não tem requerimento ainda. Aí algumas dicas, né? Lembra que vocês fizeram uma análise de competidores? Volta para eles e dá uma olhada, tá? O que que os meus competidores estão fazendo? E quais features deles faz sentido pro que eu tô fazendo? Porque você não vai copiar, né? Nem tudo faz sentido, mas você sabe qual é o objetivo principal da sua página, você sabe o objetivo principal do seu produto, e aí com essa lente você vai olhar as features dos amiguinhos e tá, o que que faz sentido botar no meu? O que que eu posso modificar? O que que não faz sentido? E aí eu curto sempre fazer uma lista. Antes mesmo de começar a desenhar, sempre que eu tô fazendo uma página ou um fluxo, eu faço uma lista. Tipo, pode ser no papel, pode ser no próprio Figma, tipo no Word, sei lá. É, tipo, o que que tem que ter nessa página? Porque aí você não tem mais aquele problema da página em branco, né? Você vai olhar uma página, ela não tá mais em branco, porque você já tem uma lista do que você tem que fazer. É igual quando você chega no supermercado sem lista, você fala, nossa, fodeu, aí você compra um bando de besteira, não cozinhou a comida que você tinha que ter feito no final. É meio isso. Se você chega na sua página e você já tem uma lista, você já sabe o que tem que fazer, é muito mais fácil, muito mais produtivo, né? E não tem aquela crise de tipo, meu Deus, e agora? Então eu sempre faço uma lista, tipo, tá, o que que tem que fazer? E aí eu tento repriorizar, né? Tipo, vai mostrando, tipo, tá, agora que a lista tá pronta, o que que é mais importante nessa receita? E aí as coisas mais importantes vão vir primeiro e por aí vai, né? Então, por exemplo, no Feels Coffee, né? O que que tem que ter? A gente tem que ter uma sugestão de café, mas a gente também tem que te mostrar as bebidas e o menu completo de comidas. Você tem que ter opção de configurações, perfil e tal. E tinha que ter a localização também, né? Porque o preço do menu varia de acordo com a sua cidade. Então você faz uma lista de tudo que tem que ter. E aí você começa a se questionar também, tá, mas precisa mesmo disso tudo? E aí você começa a cortar. Sei lá, talvez eu não precise da localização no meu app. Talvez o app do amigo tenha, mas no meu não precisa. Então começa a cortar para ficar só o essencial, só o que realmente vai ajudar o usuário. Tudo que tem na sua página ou no seu flow tem que ter um motivo para existir. Isso é algo que eu sempre me questiono. Às vezes o módulo tá lindo, mas tipo, qual que é o job dele? O que que ele tá fazendo? Ele tem um motivo para existir? Senão, cara, taca fora. Senão vai ficar só inflacionando o app, e aí vai dar mais trabalho para desenvolver, mais trabalho para cuidar, mais trabalho para manter, mais trabalho para o usuário na hora de usar o próprio app. Aí outra coisa muito importante, acho que a gente falou um pouco agora também, né? Principalmente no grupo 1, pensa na narrativa que você quer contar, né? Garantir que tudo que você está fazendo conta uma história, faz sentido. Uma coisa que eu sempre tento pensar é na vida real, né? Como é que seria essa história? Então, sei lá, se você está fazendo um app de filme, o que que seria o equivalente da vida real? Meio antigo, né? Mas você vai na Blockbuster e você vai trocar ideia com a pessoa que trabalha lá para te recomendar filme. Ou sei lá, se eu tô fazendo um fluxo pro Airbnb, eu vou pensar, tá, como é que eu tô me imaginando como guest chegando na casa e eu vou trocar ideia com o host, ou se eu tô chegando no hotel, como é que seria esse fluxo? Ou o app de treino que eu fiz, como é que seria um personal trainer na minha casa? Que perguntas que ele ou ela fariam? O que que eu faria de pergunta? O que que eles iriam observar? Pelo menos para mim, pensar na vida real ajuda muito a fazer a experiência do digital ser natural e fluida e contar uma história, né? E é isso, uma boa página vai sempre contar uma boa história. E aquela coisa de se questionar também, né? Qual é a informação mais importante? Qual é a segunda mais importante? Priorizar isso. Pensa também no tom de voz, nas mensagens da marca. É uma marca com tom de voz mais divertido, é um pouco mais sério. Aí um exemplo, por exemplo, esse é um site de hotel de boutique que eu achei online. É, e eles contam a história muito bem, então sem nem saber qual foi o objetivo desse site, eu já consigo entender a história. Eu vou mostrar daqui a pouco. E aí, isso aqui é uma listinha do que eles têm que ter, né? Tem que ter, falar sobre as reservas, tem que mostrar o hotel, tem que mostrar os amenities, os cômodos.
mostrar o pátio, os quartos, falar sobre comida e drinks e falar sobre a arte que eles têm lá. E aí esse é o site que eles fizeram. Me parece que o objetivo desse site não é muito converter, porque o negócio de Booking é pequenininho, mas acho que é mais sobre contar uma história e mostrar o hotel. Então, tipo, olha só, esse aqui é o nosso hotel, ele é muito bonito, olha só essas amenities que ele tem esse backyard com uma piscina, e vai ser uma delícia, e, tipo, você vai ter espaço para relaxar. A gente tem vários quartos diferentes, olha só, você pode dar uma olhada neles aqui. Aqui são nossas opções de quarto. Você vê que ele vai contando uma historinha conforme você vai scrollando, né? É, e aí também, por sinal, a nossa comida é uma delícia. Sei lá, comida mediterrânea com várias influências marroquinas. Olha só algumas fotos aqui, esse é o meu menu. Aqui tem um review de um cliente que ficou feliz para, tipo, criar esse trust nessa confiança. A gente também tem drinks muito gostosos. Olha só alguns dos nossos drinks. Enfim, por aí vai, né? Ele tá contando a história conforme você vai scrollando a página. E aí, se você voltar pro início, né? Rolou provavelmente essa lista de tudo que tem que tocar na história. Eles devem ter organizado a ordem, falar, tá, o que que é prioridade? Você começa falando sobre o hotel, né, que você acabou de entrar no hotel e como se você estivesse andando para dentro, você vai ver o pátio no fundo, depois você vai subir, vai ver os quartos. Então ele segue uma ordem que é o que seria da vida real também, né? E depois você vê os quartos, que é a coisa mais importante, você fala, ah, por sinal, comida e bebida também é uma delícia, olha só. Outra, uma empresa que é muito boa em contar história é a Apple, né? Qualquer página de produto que você for deles é uma aula de storytelling. Por exemplo, essa é a página de produto do iPad Pro. Também, eu nem desenho essa página, mas eu consigo ver o que que eles estão falando e entender isso como usuário só de olhar, né? Então, tipo, olha, galera, esse aqui é o nosso iPad novo. E ele tem essa placa bem mais forte que a M2. Olha só, a performance é muito melhor, bababá, aqui são umas features novas. E aqui é, ele vai highlight, né, quais são as coisas mais importantes que você precisa saber, com um exemplo, né, ilustrando. E, tipo, falar sobre o chip também, né? Olha, o nosso chip é muito bom. Aqui estão algumas das especificações. Ele é tão forte que você pode editar vários filmes com ele. Tô improvisando aqui, né? Mas contando um pouco essa historinha, né? Ah, a nossa tela também é maravilhosa. Liquid Retina Display. Olha só a tela, olha a quantidade de pixels e as cores. Enfim, e por aí vai. Então tá. Então depois que você já fez a sua lista e você já organizou e você já sabe a história que você quer contar, aí você tem que realmente desenhar os módulos, né? Então o que eu faço é eu pego a minha listinha e eu vou vendo cada módulo e aí eu tento desenhar cada um de cada vez, né? É, e aqui, dando exemplo bem wireframe mesmo, mas só para mostrar, né? Se seria uma página de desktop, a quantidade de opção que você tem quando você está criando esse sistema. Você pode ter um que é tipo mais de zona, vai do início ao fim, tipo mais de destaque. Ou você pode ter o que a gente chama de two-up, né? Dois, um do lado do outro. Ou pode ser um three-up, com três. Ou pode ter quatro. Ou você pode ter uma imagem de destaque, aí duas menores. Ou isso pode ser ícone, ou pode ser texto. Ou você pode ter destaque no meio, uma em cada lado. Enfim, né? Você vai explorando vários módulos, vários jeitos de representar esse mesmo módulo para tentar descobrir o que que faz mais sentido para essa ideia que eu quero passar, né? Ou você pode ter um bloco de texto na esquerda, a imagem na direita, ou isso aqui pode ser um vídeo, ou pode ser duas imagens, ou pode ser um quote, né? Se a gente quer botar a mensagem de alguém, algum review, ou pode ser um quote com uma imagem que está relacionada, pode ser uma foto e vídeo, ou pode ser um ícone, ou pode ser igual jornal, não tem ícone nenhum, você quer deixar mais compacto, mais condensado, você só vai usar linha. E uma mesma página pode ter todos esses módulos, ou o mesmo módulo pode ser de qualquer um desses jeitos, mas só mostrando, tipo, exemplos de exploração para ver o que que faz mais sentido, né? Ou, sei lá, você pode ter um módulo de lista também, ou um carrossel. Enfim, né? Opções são muitas. Mas aí depois que você definiu meio que esses módulos, a outra coisa que eu sempre gosto de pensar tá, mas como é que eu vou deixar cada módulo mais visual, né? Você pode sempre falar, ai, o iPhone, eu preciso botar as features do iPhone. Eu posso chegar e fazer uma listinha e falar, aqui estão todas as features do iPhone. Mas você, como usuário, vendo isso, vai falar, tá, mas isso aí, eu não quero ler, eu não quero ter trabalho, me conta um pouco melhor, né? Então, por exemplo, você quer a Apple falando sobre o relógio deles e sobre
Como é que é o nome disso, gente? Bússola? Não. Compasso. Né? E falando sobre a feature do compasso. Podia estar só falando sobre o compasso e botar uma fotinha pequenininha, um íconezinho, mas não ia ser tão divertido, né? Esse aqui, eles pegaram o compasso e botaram um gigantesco, e aí só de scrollar você já sabe do que eles estão falando, já conta ali uma história, e você já está interessado, né? Ou outro exemplo, né? Imagina se a lista de funcionalidades do iPhone fosse só, tipo, uma listinha de texto. Ótima bateria, resistente à água, tem dois tamanhos, e ele é mais robusto e não vai quebrar. Ou o que eles podem fazer é ilustrar cada uma dessas features. E você não precisa nem saber ler ou nem entender a língua para saber do que eles estão falando. Dá para ver que isso aqui é uma bateria e que ela é longa, ou seja, a bateria vai ser longa, dura bastante. Gotinhas d'água, provavelmente você está falando sobre resistência à água. Aqui você tem os iPhones dos dois tamanhos, está falando sobre o tamanho. Então, quando eu estou scrollando uma página, só de olhar rapidamente eu já consigo ter uma noção de tudo que você quer me contar e da história que você quer me contar, sem ter que ler nada, sem ter trabalho nenhum para o usuário. Isso te deixa muito mais afim de fazer, né? Muito mais interessado. Isso vale para qualquer página que vocês estiverem fazendo. É, Então, só recapitulando as dicas, né?